Porque se você não passar, gerar, transferir a autoridade no que você fala, no que você entende da dor do cliente, se ele não perceber em você, vai ter mais objeção. A venda, o fechamento vai ficar pesado. Quanto mais autoridade você eleva, mais fácil fica a venda. Então, como ficar com a venda mais fácil? Gerando autoridade. Você vai ser um vendedor, que eu vou falar uma coisa para você. O melhor cartão de visita é o teu resultado. Muita gente me pergunta assim, mas a autoridade, o que ela ajuda ou o que ela prejudica? Se você não tiver autoridade, dificilmente alguém vai comprar de você. Como assim? É muito difícil alguém comprar de você o seu colchão sem perceber a autoridade em você. É muito difícil. Quando o cliente compra de você, é porque ele percebeu alguma autoridade em você. Senão ele não compraria. Então você quer dizer o quê? Para um cliente comprar de você, ele precisa do quê? Ele precisa ter a certeza de que você entende a dor dele e tem a solução para ele. É isso que está na cabeça do cliente quando você está falando para ele. Ele precisa ter a certeza. E qual é a definição de autoridade no dicionário? Eu fui buscar a definição de autoridade no dicionário e lá diz o seguinte: direito ou poder de ordenar, decidir ou fazer obedecer. Direito ou poder de ordenar, decidir e fazer obedecer. Sabe quando você fala para o cliente assim? Pega lá o cartão, vamos lá no banco, faz o Pix agora. Só com autoridade que você consegue fazer isso. Senão o cliente não pega o cartão para você. Então o poder da autoridade hoje faz você ser muito mais remunerado, suas vendas você vai converter muito mais, mas a autoridade é algo que você não tem. É as pessoas que percebem em você. Você quer ver um exemplo? Eu vou contar uma história para vocês. Eu uma vez estava no aeroporto de Viracopos, Campinas, indo viajar para Goiânia, e um amigo nosso me levou até o aeroporto e eu esqueci a minha bolsa com o meu terno, o meu blazer e o meu jaleco. Ficou no carro, eu fui embora, entramos para a fila para entrar para o avião e esqueci. Ele tinha saído, o meu amigo tinha saído, eu tinha ido embora com essa mochila que estava o meu terno, que estava o meu jaleco, e que estava até minha farda, vamos falar assim. Tudo bem, eu tô lá no aeroporto, daqui a pouco passa alguns minutos, e eu nem lembrava que eu tinha esquecido, passa alguns minutos, vem no alto-falante uma pessoa e fala assim: senhor Luciano Persinotto, favor vir até o balcão número tal. Falei, caramba, eu vi meu nome, o que será que é? Fui lá. Quando eu fui lá, era um amigo meu que voltou para entregar a minha mochila que eu tinha esquecido. Só que ele foi falar, coincidentemente, com o gerente do aeroporto naquele dia. E o gerente do aeroporto falou assim: como que é o nome dele? Ele falou Luciano Persinotto. Ele falou: eu conheço. É um que trabalha com colchão, que passa na televisão? É esse mesmo. Eu conheço ele, vamos chamar ele aqui. Eu, quando fui lá, esse gerente falou assim: o senhor sabia que a minha mãe comprou um colchão seu? Eu assisto o seu programa na TV toda semana. Falei, que legal. Ali eu fui reconhecido como uma autoridade. Luciano, o que você quer dizer com isso? Autoridade você não tem. São as pessoas, os olhos das pessoas que enxergam em você. Aquele cidadão, gerente do aeroporto, percebeu a autoridade em mim e reconheceu a autoridade em mim. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a autoridade está nos olhos de quem vê. Como que eu percebo a autoridade em alguém? Primeiro, um bom conteúdo, boas informações de valor. Como que é na sua apresentação? Você passa informação de valor? Você entende a dor do cliente? Você estuda as patologias? Você precisa estudar as patologias. Porque a pergunta que eu faço é, quando você tem autoridade, é mais fácil vender? Sim. A resposta é sim. É mais fácil vender. É muito mais fácil vender. E tem mais, hein? A gente paga mais caro quando uma pessoa tem autoridade do que a outra que não tem. A gente paga mais caro. Já foi provado que a gente paga mais caro. A pessoa só quer ver autoridade em você. Quanto mais autoridade você tem, menos você precisa vender. Quanto mais autoridade você tem, menos você precisa vender. É a mesma coisa
Vou dar um exemplo aqui de um médico famoso que tinha, um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil, Dr. Pitangui. Ele fazia cirurgia plástica de artista, era um cirurgião plástico de autoridade. E aí o que acontecia? Ele não precisava correr atrás de clientes. Os clientes corriam atrás dele. Por que o cliente corria atrás dele? Porque o cliente queria pagar para ele fazer uma cirurgia nele. Ele pegou tanta autoridade que ele não precisava correr atrás de clientes mais. Os clientes corriam atrás dele. As pessoas queriam pagar para ele fazer uma cirurgia. E qual é a pergunta que eu faço? O bisturi do Dr. Pitangui é diferente do bisturi de um outro médico? Não. O bisturi é o mesmo, mas a autoridade percebida no médico é outra, de um para o outro. É a mesma coisa que você vai num consultório médico e você está lá com uma dor e na hora de abrir a porta para o consultório médico, você encontra um médico de bermuda, de camiseta e de chinelo. Ele olha, pergunta para você o que você tem, você fala e ele só escreve e fala assim, pode tomar isso aqui, você vai ficar bom. Você toma? Você não toma. Por quê? Você não percebeu a autoridade nele. Primeiro, o médico estava vestido inadequadamente. Não estava com o seu jaleco, não estava com o teu estetoscópio, não estava vestido adequadamente. Ele estava de tênis, ele estava de chinelo, ele estava de bermuda, ele estava de camiseta. Como que a gente vai perceber a autoridade, por mais que ele entenda, mas está nos olhos? É a mesma coisa de um policial. O carro de polícia na rua, uma polícia fardada manda você parar o carro, você para, pede os seus documentos, você dá ao direito, ato de obedecer, você obedece. Quando o policial fardado te pede os seus documentos, você obedece. Por quê? Porque você viu autoridade nele, na farda dele. Um médico, a mesma coisa, ele está ali bem com jaleco legal, com estetoscópio, ele está bem alinhado, ele entendeu da sua dor, ele pergunta para você onde que dói mais, onde que dói menos, quando você levanta, quando você acorda, conta para mim. Você percebe a autoridade nele. E aí você vai lá e obedece. O meu médico, por exemplo, o Dr. Caio de Pádua, se ele me der um copo com água e colocar lá um pó, eu não sei o que é, e falar bebe que vai ser bom para você, eu bebo na hora. Por quê? Porque eu percebo a autoridade nele. Eu percebo a autoridade no que ele fala. Então, hoje, um médico famoso desse, é difícil você marcar até uma consulta com ele, porque é tanta autoridade que ele tem que muitas pessoas querem pagar para ele ser atendido por ele. É a mesma coisa de um artista. Vamos dar um exemplo aqui, a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, se ela for vender um produto de emagrecimento, por exemplo, o que ela falar, as pessoas vão fazer. Por quê? Percebem a autoridade no artista. Por isso que muita empresa, às vezes, pega um artista e paga pela autoridade que o artista tem nas pessoas. Então é muito importante, a gente, inclusive, paga mais caro quando percebe a autoridade. É igual na música, igual no futebol. Quem tem mais autoridade ganha mais. Quem tem mais autoridade ganha mais. O que você quer dizer com isso, Luciano? Jogador de futebol, tem lá 11 no time, lá, todo mundo ganha igual? Não. Quem ganha mais no time do Cristiano Ronaldo? Quem ganha mais no time do Messi? Quem ganha mais no time do Neymar? É o Neymar, é quem tem autoridade. Joga futebol, joga no mesmo time, joga, mas ganha mais. Por quê? Porque tem mais autoridade. O que você quer dizer com isso? O vendedor que tiver mais autoridade vende mais, ganha mais, é mais remunerado, é mais confiante. Então a gente precisa usar mais o poder da autoridade. O poder da autoridade é muito importante. E se eu não usar o poder da autoridade, Luciano? A venda vai ficar mais difícil no fechamento. Se você não usar o poder da sua autoridade, como que eu uso o poder da autoridade, Luciano? Como? Estudando mais. Você entende as patologias de pessoas que sofrem com dores na coluna? Já buscou informação? Já estudou? Então você ganha autoridade estudando. Você ganha autoridade quando você for fazer uma demonstração. No nosso caso aqui, a nossa equipe vai tudo de jaleco, com o logo da empresa. A autoridade se ganha também com jaleco, com um bom uniforme. Lembra da farda da polícia? Então, se você vai vender algo e o colchão é o móvel mais importante de uma casa, é um artigo de saúde, e você vai falar de saúde,
de tênis, com roupa rasgada, com calça rasgada, com camisa normal e sem um jaleco, se você tiver o seu conhecimento e for muito bom, vai te ajudar muito. Agora, se você tiver o teu conhecimento, entender a dor do cliente e usar o jaleco ou um uniforme, a autoridade cresce, ela aumenta, porque a autoridade está nos olhos de quem te enxerga, não está em você. Está nas pessoas perceberem. Você quer ver uma coisa? Foi feito um experimento em 1963, numa faculdade de Michigan, nos Estados Unidos. Pegaram um cobaia e 2 atores. O cobaia ganhava $4 ou a $5 e ele tinha que ir num local. O primeiro ator era um pesquisador, vestia um jaleco de pesquisador, professor, e o outro tinha que sentar numa cadeira, e era uma cadeira elétrica, e eles tinham que fazer um teste de memória. O pesquisador de jaleco, um pesquisador ali, professor, chegou e falou pro cobaia: olha, eu sou professor e pesquisador da maior universidade dos Estados Unidos, e nós vamos fazer um teste com ele, e você, por gentileza, obedeça os meus comandos. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, vou dar a resposta para ele, e eu vou pedir que no meio da conversa ele repita o que eu disser em algumas conversas. Tudo bem? Tudo bem. Se ele errar, nós vamos dar uma punição nele, e você vai dar um choque nele. Ok? Ok. O ator que estava sentado na cadeira sabia de tudo, e o pesquisador também era ator, sabia de tudo, e o cobaia não sabia de nada. O que aconteceu? Primeira pergunta, fez pro ator que estava sentado na cadeira, o ator repetiu errado. O pesquisador olhou pro cobaia e falou: dá um choque nele de 50 volts. O pesquisador só deu um comando: dá um choque nele. O cobaia deu o choque e o ator fingiu que tomou o choque. Vamos repetir. Foi falando com ele, ele errou de novo. Errou de novo! O pesquisador, professor, falou: dá outro choque nele, aumenta para 200 volts. Mas ele vai estar machucando ele. Vou repetir. Dá o choque nele, que ele errou. O cobaia ia lá e dava. Pela terceira vez, aumenta para 300 volts. O cobaia ia lá, mas vai machucar ele. Não importa, ele errou. Aperta o comando aí. Ele ia lá e dava o comando e dava um choque. A pesquisa mostrou o seguinte: 100% dos cobaias deram choques de 300 volts nas pessoas. Por que, Luciano? Porque perceberam autoridade no pesquisador, no jaleco do pesquisador, no professor. Só pela autoridade que foi enxergada pelo cobaia, eles faziam, mesmo sabendo que estava machucando outras pessoas. O que você quer dizer com isso, Luciano? Que às vezes na hora do fechamento, você não usa o poder da autoridade que você tem, você não vai com jaleco, ou você não tem um bom conteúdo. Você precisa ter um bom conteúdo, um bom jaleco, e falar assim para o cliente: pega lá o cartão. Ou fazer uma pergunta para o cliente: seu cartão é Cirrus ou Plus? É Master ou Visa? É Master. Pega lá. Ah, meu cartão não tem limite. Não tem problema. A nossa empresa ela tem um convênio com a Mastercard e ela aumenta o limite automático. Pega lá. Voz de comando, ordenar. Mas por que você vai falar isso? Se você reconhecer que você tem autoridade e o cliente perceber que você tem autoridade, ele vai obedecer aos seus comandos. É por isso que os faixas preta vendem mais. É por isso que o poder da autoridade faz você vender mais. A pesquisa mostrou que 65% dos cobaias colocaram 450 volts, a voltagem máxima, mesmo sabendo que estava machucando uma pessoa, só porque perceberam a autoridade no seu pesquisador. O que você quer dizer, Luciano? Autoridade percebida. Você não tem. Não adianta você falar assim: eu tenho autoridade. Não adianta eu, Luciano Persinotto, falar: eu tenho autoridade. Ela tem que ser percebida por vocês. Por que eu faço minhas lives? Por que eu faço meus treinamentos? Por que eu estou na internet? Porque muita gente percebeu a autoridade que eu tenho no colchão. E pelo reconhecimento da autoridade percebida em mim,
seguem o meu processo, seguem a minha receita. Numa casa você tem que fazer isso, numa loja de colchão a mesma coisa. As pessoas têm que perceber a autoridade em vocês. E se eu não tiver, Luciano, e se eu não fazer, e se eu não usar a autoridade, seu fechamento vai ficar mais difícil. Qual é o meu intuito aqui? De fazer a venda mais fácil. A venda fica mais leve quando você tem autoridade. Você converte mais. Você vende mais. O ser humano não sabe tudo na vida. Por isso que você recorre a um médico quando você tem uma dor. Você recorre a um advogado quando você tem um problema para resolver. Por isso que você vai num arquiteto, num engenheiro, num mestre de obras fazer uma casa, porque o ser humano não sabe tudo. E a gente, quando reconhece a autoridade nas pessoas, a gente busca a autoridade nelas. A gente também não tem tempo para aprender tudo na vida. A gente não tem tempo para aprender tudo na vida, né? Eu lembro que as crianças, qual era a autoridade das crianças quando a gente era criança? O nosso pai, a nossa mãe, e a gente obedecia tudo que eles mandavam a gente fazer. Por quê? Porque a gente reconhecia a autoridade deles. Depois, quem era a autoridade quando você vai ficando mais adolescente? Os professores são a segunda autoridade reconhecida. Por que os professores? Porque os professores têm muita autoridade sobre nós. Eles têm muita autoridade sobre nós. Olha que autoridade você pode usar para o bem ou para o mal. Na década de 70, tinha um religioso chamado Jim Jones. E ele reuniu 900 pessoas e falou para elas que se elas tomassem um veneno, elas iam ser iluminadas. Foi o maior suicídio coletivo na época nos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer com que 900 pessoas se suicidassem pelo poder da autoridade do líder religioso para o mal que ele era. Só no poder da autoridade as pessoas tomavam porque achavam que ia ser iluminadas. Foi um suicídio de mais de 900 pessoas. Por quê? Pela autoridade. Então a autoridade dá para você usar para o bem ou dá para você usar para o mal. Foi feito um outro estudo no mercado de corretoras de imobiliárias, corretores de imóveis, e o estudo foi feito o seguinte: as pessoas ligavam para a imobiliária e a recepcionista atendia, falava: imobiliária fulana de tal, meu nome é fulana, o que o senhor deseja? Eu queria alugar uma casa, eu vi uma casa para alugar, queria alugar. A recepcionista falava assim: tá bom, eu vou passar a ligação para Susan e ela cuida disso para você. Ok. Aí, eles resolveram colocar o poder da autoridade neste atendimento e fizeram da seguinte forma: atendiam um telefone diferente. Pois não, quem fala? Fulano de tal. O que o senhor gostaria? Eu gostaria de alugar uma casa, eu queria ver uma casa para alugar. Ok. Usando o poder da autoridade agora. Ok, senhor. Eu vou passar o senhor para Susan. A Susan tem 15 anos de experiência no ramo. Inclusive, ela é experiente em casas no seu perfil. Ela tem muita experiência. E passavam para Susan. Quando a Susan recebia essa ligação, ela já recebia um cliente que foi passado para ela a autoridade. Foi feita a pesquisa e a conversão aumentou em 15% a mais quando foi passada a autoridade para ela. Na cabeça do cliente falava: poxa, eu vou falar com uma especialista. Olha como é diferente quando você usa o poder da autoridade. Olha como é diferente quando você converte mais, você vende mais, né? Só que é o seguinte: qual que é o melhor cartão de visitas para um vendedor? Resultado. Qual que é o melhor cartão de visita para um vendedor? Vendas. Se o vendedor vende bem, quando ele vai falar com o seu líder, ele tem muita autoridade. O seu líder ouve ele. Agora, se você é um vendedor que não vende bem e vai reclamar para o líder, ferrou. Talvez ele não vai te dar tanto ouvido. Por isso é importante. Qual que é a variável que grita hoje para você ter autoridade na venda? Primeiro, você tem que ter um bom conteúdo e você tem que ter resultado. Se você tiver um bom conteúdo e tiver um bom resultado, você vai ser um vendedor, que eu vou falar uma coisa para você,
o melhor cartão de visita é o teu resultado. Quando os clientes falam assim, ó, quando os clientes falam para você que o teu colchão deu resultado na vida deles, você não sabe o preço que isso tem. Por que hoje eu gravo televisão e eu gravo depoimentos de quem usou o meu colchão para que falem bem? Porque isso eleva a minha autoridade. Do meu colchão, da minha marca, da minha empresa, vale mais do que 100 palavras quando um cliente fala que o seu colchão deu resultado na vida dele. O que você quer dizer com isso, Luciano? Porque também o poder da autoridade você ajuda a aumentar usando prova. Se você usa prova social, mostra para o seu cliente um monte, você pega o teu talão de pedido que você vendeu no ano, olha, e mostra para o cliente quantos que você vendeu há 3 meses, mostra vários. Isso eleva a sua autoridade. É igual você ver um cantor que vai dar um show. Imagina um show com 300 mil, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo um show. É porque ele tem muita autoridade. E quando você vê uma pessoa, um cantor, com mais de 1 milhão assistindo ele, você fala, esse cara tem autoridade. Esse cara tem autoridade. No cantor você reconhece a autoridade nisso. Com as visualizações no YouTube, as músicas, você vê a visualização. Por que você não vai usar? Como que eu vou ter mais autoridade, Luciano? Usa as fotos que eu falei para você tirar com os teus clientes. Olha quanto cliente satisfeito comigo e mostra. Olha quanto cliente aqui atendido por mim. Esse aqui comprou um colchão de 6, esse aqui comprou um de 8, esse aqui comprou um de 10. Mostra. Falar, até papagaio fala. Mas quando você mostra o que você fala, quando você prova o que você fala, a sua autoridade cresce, a sua autoridade aumenta. Então, prova ajuda a aumentar a autoridade. Jaleco, um bom uniforme, ajuda a aumentar a sua autoridade. Outra coisa que ajuda a aumentar sua autoridade, adjetivos fortes. Como assim, Luciano? Sim, adjetivos poderosos, melhor falando. Qual que é um adjetivo poderoso? Seu João, o senhor merece esse colchão. A palavra merece é um adjetivo forte. O senhor merece esse conforto. Adjetivo poderoso. Colchão 7 estrelas. Colchão que é usado nos melhores hotéis de Dubai. O tecido é importado. O senhor merece esse conforto. O senhor merece esse móvel mais importante. Esse colchão, o senhor merece. Use bastante a palavra merece. Use bastante a palavra conforto. Use bastante adjetivos poderosos. O que me ajuda isso, Luciano? Te dá mais autoridade. Hoje os vendedores comuns, que fazem parte da manada, que querem vender só para quem quer comprar, fala só o essencial. Quem quer fazer a diferença tem que ter um repertório poderoso. Quem quer fazer parte de um time menor, mas de um time que tem um resultado melhor nas vendas, que aumente o resultado na venda, que seja mais confiante na venda, é só usar isso, que você eleva a tua autoridade. Porque é a mesma coisa, eu falar assim, porra, você fala assim, eu sou foda. Ou de alguém falar assim, porra, fulano é foda. É muito melhor alguém falar que você é tal do que você falar. É alguém que tem que enxergar em você. É muito bom quando um cliente fala bem de você e você gravou o áudio dele. É muito poderoso quando você pega um áudio de um cliente satisfeito e mostra para outro. É os detalhes. Como estava falando aqui com o empresário, aqui com o Alberto, e nós estávamos falando aqui a verdade, ela tem riqueza de detalhes. É a mesma coisa que eu lembrei agora, vamos falar assim, estava um cara, ele estava com a namorada dele, e aí ele deixou a namorada dele 8 horas da noite na casa dele, e ele foi embora. E ele foi para onde? Ele foi para Gandaia. Chegou 2 horas da manhã em casa. A namorada dele no outro dia chegou nele e falou assim, aonde você estava, meu bem? Eu saí com os amigos. Genérico. Qual amigo? Com vários amigos. E onde você foi? Fui tomar uma cerveja com o pessoal. Mas aonde você foi? Fui tomar uma cerveja por aí. Genérico. Mas quando você está na verdade, não. Você dá detalhes. Se for verdade, você fala assim, a sua namorada fala assim, com quem que você estava? Eu estava com o Evandro, eu estava com o Gilvan, eu estava com o fulano. Onde você foi? Eu fui lá no bar do Carioca, no bar da Brahma. Que hora você estava lá? Eu estava lá desde as 10 horas da noite até as 2 da manhã, meu bem.
Nós tomamos chopp, nós comemos salgadinho, nós comemos uma carne. Você dá detalhes. Por que você dá detalhes? Porque você está na verdade. O que você quer dizer com isso, Luciano? Um detalhe faz toda a diferença numa venda. Mostrar um áudio, mostrar uma foto, falar uma palavra, um adjetivo poderoso, é riqueza de detalhes. Né? É riqueza de detalhes. Por quê? Por que tem que ter desse jeito? Porque hoje o mercado mudou. O mercado mudou. Muita prova também gera autoridade em você. Porque é importante. Vendeu? Tira foto com o cliente. Vendeu? Pede um áudiozinho do cliente, como ele foi bem atendido, como ele gostou. Vendeu? Não importa a foto, tem que tirar todas as fotos com todos os clientes que vocês venderem. Você vai fazendo empilhamento de prova, empilhamento de prova. Por quê? Prova gera autoridade. As pessoas percebem autoridade. Prova social gera autoridade? Gera. Deu o exemplo do cantor. Mas lembra de uma coisa, autoridade não é algo que eu tenho. Autoridade é algo que as pessoas percebem em você. Não adianta você falar. Ah, eu sou uma autoridade no colchão. Ah, eu sou isso, sou isso. Não. A autoridade está nos olhos de quem vê. Como que as pessoas se enxergam? Você fala, eu sou uma autoridade. Não adianta nada se a pessoa não vê autoridade em você. Então o que você quer dizer com isso, Luciano? A autoridade você causa, a autoridade você gera nas pessoas. Como que gera autoridade, Luciano? Vamos lá. Como que eu gero autoridade? Primeiro, estuda mais. Estuda as patologias. Como que eu gero autoridade? Com bom conteúdo, com boas informações de valores. Sim, com bom conteúdo, com boas informações de valores, entendendo a patologia do cliente, entendendo a dor do cliente. Então, para ter autoridade, você precisa ter um bom conteúdo. Para ter um bom conteúdo, precisa estudar mais. O que é uma hérnia de disco no detalhe, o que é um bico de papagaio, o que é um desalinhamento de coluna, o que é uma enxaqueca, o que é uma pressão alta, o que é um colesterol alto. Lembre-se, você não vende colchão. Colchão, os clientes não compram. Eles compram o resultado que o colchão gera neles. O cliente compra resultado. O cliente não compra produto. Qual o resultado que seu cliente vai ter? Ah, esse colchão é bom, esse colchão é maravilhoso, é mola ensacada, é densidade 33, é espuma de poliuretano, é perfilado. Isso não vende. Sabe o que vende? Vai alinhar a postura da coluna do senhor, o senhor vai ter um conforto de rei, vai ser um imóvel que o senhor vai passar 26 anos da sua vida dormindo. Então o senhor precisa ter um bom colchão, é o artigo de saúde, é o móvel mais importante da casa, é um investimento. O carro, o senhor tem? O senhor usa todo dia? Não, não uso todo dia. O colchão o senhor vai usar todo dia. O senhor vai repousar. O sono vai ser reparador. O sono, os médicos dizem que é o melhor remédio para o corpo humano. E um bom colchão, ele ajuda você a dormir bem. Um colchão vencido, abaulado, você não tem uma boa qualidade de sono, senhor. Me desculpa. Qual o prazo de validade do seu colchão? Ah, colchão tem prazo de validade? O cliente já vai... Tem, senhor. Quanto tempo o senhor tem? Ah, eu tenho 12 anos. Pois é, já venceu, está na hora de trocar. Tem muito ácaro, tem muito fungo, tem muita bactéria, tem muito vírus que entra na janela, coloca aí, ó. Lembra quando as pessoas colocavam, antigamente, os antigos colocavam o colchão no sol? Por que colocavam o colchão no sol? Porque o colchão é cheio de ácaro, é cheio de bactéria, é um local úmido. A gente sua à noite, tem o suor da noite, da pele, escamas de pele morta, cai em cima do colchão. Os ácaros comem essa pele e os ácaros fazem fezes dentro do colchão e o senhor respira esse colchão. O senhor está colocando dentro do seu pulmão muita bactéria, muito ácaro. A saúde do seu pulmão não vai ser legal. Está na hora de renovar o colchão, sim. Um colchão também, o senhor vai respirar melhor no seu quarto. O senhor vai ter saúde imunológica no seu quarto. Mas isso o quê? Você precisa entender, você precisa estudar, você precisa gerar valor. E você precisa gerar autoridade com conteúdo. Se não tiver conteúdo, se não tiver informação de valor, vai vender só para quem quer comprar. Agora, se quiser ser bem remunerado, se quiser, eu estou falando aqui para quem quer fazer a diferença. Eu estou falando aqui para quem quer ser bem remunerado e quer ser mais confiante na hora do fechamento. Porque se você não passar, gerar, transferir autoridade no que você fala, no que você entende da dor do cliente, se ele não perceber em você, vai ter mais objeção. A venda, o fechamento vai ficar pesado. Quanto mais autoridade você eleva, mais fácil fica a venda. Então, como ficar
com a venda mais fácil? Gerando autoridade. Sabe que eu não me preocupo muito com velocidade? Eu me preocupo muito com a direção, não com a velocidade. Não, eu me preocupo na direção. É inevitável que a autoridade venha. Eu sei que a autoridade não vai vir do dia para a noite, mas se eu estudar, se eu batalhar, se eu estudar um pouquinho todo dia, se eu anotar, cada vez mais eu vou reforçando essa autoridade em mim. Ela não vai vir da noite dia, mas eu não me preocupo com a velocidade. Eu me preocupo com a direção. Tem muito vendedor que só se preocupa em vender, 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 vender. Aí não vende. Quem quer vender, não vende. Anota essa, quem quer vender, não vende. Porque o cliente percebe que você só quer vender. Ninguém quer um vendedor em casa, ninguém quer ser atendido por um vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Agora, seja um terapeuta, seja um especialista, seja um expert. Aí as pessoas enxergam autoridade em você, né? Tira o olho do tempo e coloca o olho no controle, na direção, no teu profissionalismo. Me perguntaram outro dia, Luciano, mas a autoridade tem validade? Tem. Tem validade sim. A autoridade tem validade? Tem. Se você não renovar a sua autoridade, tem validade. Me dá um exemplo, Luciano. Vamos dar um exemplo do futebol? Em 1994, na seleção brasileira, quem era autoridade no futebol em 1994? Quem? O Romário. Ele é autoridade hoje no futebol? Não é mais. O que ele é hoje? Político. Se ele for falar de futebol hoje, já não vão olhar mais com os mesmos olhos. Quer uma diferença? Quer uma comparação? Ronaldo Fenômeno. Era uma autoridade? Era. Prazo de validade dele venceu? Não. Por quê? Porque ele está no meio. Ele tem um time. Ele sabe o que faz. Ele tem histórico. Ele está no mesmo ramo. Ele não mudou de ramo. Ele tem autoridade. Hoje, quem é autoridade discutível, vai? Um brasileiro que tem autoridade no futebol discutível. Famoso? Neymar. Daqui uns dias pode não ser mais. Então a autoridade tem validade. Como é que está a tua autoridade? Se tinha antigamente, não tem mais hoje? Precisa renovar a autoridade. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não tem autoridade. Não tem autoridade. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não tem autoridade. Então você precisa estar mais presente. Você precisa estar mais presente. Você precisa gerar autoridade. Ô Luciano, mas eu não tenho autoridade ainda. Tá tudo bem. Eu tenho 19 anos de experiência no ramo. Hoje está mais fácil para você, porque na minha época eu tinha que aprender lendo revista, comprando na banca de jornal, que nem internet tinha. Não tinha internet. Eu aprendia como? Lendo revista, comprando revista Saúde na banca de jornal toda semana. Eu comprava uma. Eu tenho coleção até hoje. Um dia falava sobre coluna, outro dia sobre enxaqueca, outro dia sobre fibromialgia, outro dia sobre câncer, outro dia sobre cardiologia, outro dia sobre endocrinologia, outra semana sobre reumatologia. E eu aprendia o que eram as doenças da família do reumatismo, as doenças da família da endocrinologia. Um médico fisiatra cuida de quê? Um reumatologista cuida de qual especialidade? Quem sofre com o quê? Uma pessoa que tem fibromialgia, ele vai procurar qual profissional? Qual especialidade? Um reumatologista. Uma pessoa que sofre com a fibromialgia procura qual é o médico que cuida dela? Um reumatologista. Mas quem sabe disso? Quem estuda. E se você vai atender uma cliente que tem fibromialgia e tem dores no corpo, e ela procurou você porque ela quer trocar o colchão dela, se ela não vê autoridade, ela vai na loja do vizinho ou chama outro e compra. Às vezes até mais caro o outro, mas ela paga mais caro. Por quê? O cliente não importa em pagar mais caro se ele vê autoridade. O cliente não importa. Qual que é a minha vantagem hoje aqui que vocês estão aqui? Vocês estão ganhando tempo. Vocês estão ganhando tempo. Vocês estão aprendendo coisas que iam demorar 19 anos para vocês aprenderem. E vocês estão aqui. E quais os efeitos colaterais que o poder da autoridade gera? Qual é? No fechamento, você conduz o cliente. Lembra do guarda lá, do policial? Você obedece o policial porque você vê a farda dele, você obedece? O médico, você obedece, você toma o remédio? Pode colocar o que for ali, mas você obedece porque você reconheceu a autoridade nele. Quais são os efeitos colaterais? Que se você não tiver autoridade, na hora do fechamento vai ficar mais difícil.
Você vai pedir o cartão para o cliente, ele vai te dar uma objeção. As objeções vão ficar mais pesadas. E quando você gera autoridade, as objeções ficam mais leves. Mas fica tranquilo, ninguém começa com autoridade. Ninguém começa a carreira com autoridade. Calma, calma. Só que agora você sabe, eu já te expliquei, que o seu conteúdo gera autoridade. Você não sabia disso se eu não falasse. Agora você sabe, se você usar um bom jaleco, um bom uniforme, aumenta a sua autoridade. Agora você sabe que se você adicionar no seu repertório adjetivos poderosos, gera autoridade. Agora você sabe que o melhor vendedor é o seu resultado. Ninguém ouve vendedor que não dá resultado. O vendedor que não dá resultado não é percebido. Mas primeiro, você não começa tendo autoridade do zero. Só que você começa a conquistar e conseguir e gerar essa autoridade estudando, entendendo da patologia do cliente. Agora você sabe. Você tem que entender da patologia do cliente. Você tem que entender. Hoje o colchão não é só para dormir, não. Ninguém compra mais colchão só para dormir. As pessoas querem se cuidar mais, querem se tratar mais, querem ter um conforto melhor. E se você explicar para ela que 26 anos da vida dela, ela passa em cima de um colchão, que a expectativa de vida do brasileiro é 78 anos, e que 1/3 da vida vai dar 26 anos, ela vai passar em cima do colchão, e ela merece um conforto melhor, ela merece dormir bem, que o sono é saúde. Se ela tiver um colchão bom, ela vai até respirar melhor. O quarto vai ser um ar mais gostoso para respirar. Se ela pega um profissional na frente, que explica isso para ela, ela compra. Ela paga mais caro. Ou você acha que o cliente sai de casa para entrar na sua loja ou para ligar na tua empresa, chamar você lá, você vai na casa dele, ele está esperando você lá com um cartão de 10 pau para comprar. Às vezes você fala assim, vê uma casa bonita, linda, vai visitar ou vê um cliente parando com um carrão na sua loja, você fala, vou vender, tem condição. O cliente entra na sua loja, estaciona o carro importado lá, ou você vai na casa dele e vê uma casona, ele tem um carrão na garagem e você não vende. Por que você acha que não vendeu? Se ele tinha condições, aparentemente ali, mas ele deu uma desculpinha para você, e essa desculpinha no inconsciente dele estava falando assim para você, ó, eu não percebi a autoridade no que você falou. Eu não percebi, aliás, eu percebi que você não entende da minha dor. E aí eu não me sinto seguro. Qual que é o meu intuito aqui através dessa live? Que você seja bem remunerado e que você seja mais confiante. E que agora você sabe que gerar autoridade, você converte mais na venda de colchão. E como gerar autoridade? Já te dei a letra aqui, com bom conteúdo, então estuda as patologias do cliente, coloca um bom jaleco ou tem um bom uniforme. Se não tem o logo da sua marca, vai lá e manda bordar bonito o logo, porque isso está nos olhos de quem vê. Se você não falava palavras, adjetivos poderosos, começa a falar e, principalmente, estuda a patologia. Estuda as dores mais comuns das pessoas. Eu gero autoridade na TV porque eu dou conteúdo e mostro provas. Vocês acham que eu vou na televisão só com bom conteúdo? Poderia ir só com bom conteúdo, mas eu entendi que a autoridade é escalável. Se eu mostrar um bom conteúdo, e além de eu mostrar um bom conteúdo, eu mostro provas. Qual prova você mostra, Luciano? Depoimentos de clientes satisfeitos, falando para outros clientes que a sua marca, que o seu colchão resolveu a dor dele. Isso vale mais do que 100 palavras fortes sua. Você não está entendendo o poder de gerar autoridade. Então, eu gero autoridade na TV com bom conteúdo e mostrando prova. Porque eu aprendi uma coisa, que falar até papagaio fala. Então você tem que falar e você tem que provar que o seu produto funciona. Porque se você ficar só na falácia, teu fechamento vai ficar pesado. Vai ficar pesado. E hoje, a gente reconhece a autoridade num policial. Se um policial tiver sem farda, com carro comum, talvez você não para. Você não viu? Talvez ele seja até um policial.
Talvez ele seja um policial civil. Ele manda falar, eu sou polícia, para o carro. Mas você olha assim e fala, será que é? Você não viu o distintivo, você não viu farda, você não viu nada. Só na falácia, você vai parar? É difícil. Mas se ele te mostrar o distintivo e falar, polícia, para. Ele mostrou uma autoridade para você, ele mostrou, ele não só falou. Então, quando você falar para o seu cliente que o teu colchão alivia uma dor, em sequência, mostra um depoimento, mostra uma foto, mostra um pedido assinado de algum cliente, que a conversão vai ser maior, é no detalhe que faz a diferença. Lembra que a autoridade é você obedecer? Se o policial te manda pegar o documento, você vai falar, você obedece o comando rápido. O cliente vai obedecer o seu comando rápido se você tiver essa autoridade escalável, um bom jaleco, um bom conteúdo, entender as dores dele, adjetivos poderosos e mostrar resultado que você deu em outras pessoas. Não acha que esses são os detalhes que separam os homens dos meninos, as meninas das mulheres. É isso que separa você da manada. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser bem remunerado na venda de colchão, mas ser mais confiante. Mas sabemos que temos que gerar autoridade. Vocês acham que Davi na Bíblia, Davi foi o maior guerreiro de toda a história de Israel? Davi foi o maior guerreiro de toda a história de Israel. Maior guerreiro. E aí vocês acham que ele virou autoridade, rei do nada? O que ele fez? Ele era pastor de ovelhas. Depois de pastor de ovelhas, ele foi entregador de marmita. Entregador de marmita, Luciano? Sim. Os irmãos dele estavam na guerra. A mãe fazia comida e ele entregava as marmitas para os irmãos dele. Virou entregador de marmita. Depois ele virou o quê? Matou um gigante. Como que ele matou um gigante? Do nada? Como que os mais fracos vencem os mais fortes? Como? Treinando. Repetindo. Você acha que Davi não arremessava, pegava a funda ali com a pedra e arremessava várias vezes, arremessava várias vezes todo dia? Você acha que ele não treinava? E quando ele viu o gigante, ele falou, eu sou bom em arremesso de pedra. Eu sou bom, eu sou treinado. Ninguém sabe, mas eu já matei um urso. Ninguém sabe, mas eu já matei um leão. E quem é esse gigante, esse incircunciso? E eu sou bom na pedra, eu treino. O que ele fez? Viu o gigante de longe, ele era treinado na funda, na pedra, arremessou e pau na cabeça do gigante. Depois disso ele virou o quê? Músico do rei. Tocava harpa pro rei. Depois disso ele virou o quê? Capitão do exército. Ele queria casar com a filha do rei. Sabe o que ele fez? O rei falou assim, ó, pra você casar com a minha filha, você tem que trazer 100 daquelas do cinturão, a fivela do cinturão, de soldados, para provar que você matou 100. Minha filha não é qualquer uma, não. Ele falou, tá bom. Quanto tempo você me dá? Te dou uma semana. Com 3 dias, Davi volta com um saco cheio. Derrubou, falou pro rei, pode contar, rei. O rei mandou o servo dele contar, tinha 200. Eu vou pedir 100, eu trouxe 200 para garantir a autoridade que ele tinha. E aí você acha que ele virou rei como? Depois de capitão, ele casou com a filha do rei. Depois que ele casou, ele virou genro do rei. Aí depois ele virou o rei de Israel. 40 anos governando, liderando, o maior guerreiro de toda a história de Israel. O povo tinha medo de falar de Davi. Que se Davi fosse para a guerra, não tinha para ninguém. Ele tinha autoridade. Ele estava no fronte de batalha, no campo de batalha, no comando. Ele falava para o soldado, ele conseguiu 37 líderes. E o que ele falava, os caras obedeciam. Por quê? Porque viam autoridade em Davi. Ele liderava pelo exemplo. E aí o povo ia na guerra para ele, por ele. O que você quer dizer com isso, Luciano? Se você tiver autoridade em você, é mais confiante. E as pessoas gostam de fazer negócios com pessoas que têm autoconfiança elevada. Por isso que uns vendem mais e outros vendem menos. Porque gera mais autoridade. E autoridade você está aprendendo como gerar. Talvez ia demorar muito tempo para você aprender, como eu demorei muito tempo.
Mas eu estou aqui para compartilhar, nosso mercado é grande, o Brasil é muito grande, eu gosto de compartilhar para ajudar as pessoas. Eu acho que você pode fazer melhor do que faz hoje. Só que gera autoridade, faz o que ninguém está fazendo. Se o teu jaleco não tem logo, mete um logo no seu jaleco. Se não usava jaleco, usa. Ou usa uniforme. Mas alguma coisa você tem que ver para as pessoas entenderem a sua autoridade. Para entender que você é comprometido com a sua marca. Não adianta só falar, mas hoje no mercado atual, pós-Covid, a cabeça do consumidor mudou. Ele está mais desconfiado. Ele precisa estar mais seguro. Ele não importa de pagar mais caro. Ele só quer se sentir protegido. Ele só quer sentir que ele está fazendo com um negócio, com um homem ou com uma mulher de confiança, de autoridade, neste ramo. Então estou te dando a dica. Estuda mais um pouquinho. Crescer dói, mas não vender também dói. Precisa escolher que dor que você quer. Você quer crescer com dor? Ou quer não vender com dor? Tem dois caminhos. Qual que você quer? Bora para frente, pessoal. Tem muita venda para fazer. Tem muito cliente para vender. Hoje o Daniel, meu faixa preta, vendeu um colchão nosso, super premium. O super premium, sabe por quanto ele vendeu o super premium? 22 mil reais. Imagina quanta autoridade esse cliente não percebeu nele. O preço de um carro. O cliente pagou no colchão, pela autoridade que percebeu no faixa preta. A autoridade você consegue conquistar e aprender. Luciano, por onde eu vou começar a ter autoridade? Estudando. Por onde eu vou começar a ter autoridade? Entendendo as patologias e as dores do cliente. Entendendo a necessidade do cliente. Você entende de verdade a necessidade do cliente? Você entende? Que 82% das pessoas têm problema de coluna? Que a estatística está aí de cada 10, 8 sofre com dores na coluna e que um colchão pode influenciar as dores da coluna se ele tiver vencido, se ele tiver com abaulamento. Só que o cliente não sabe disso. Você precisa falar. Você precisa ter um repertório mais eloquente, mais confiante, mas que tenha relevância, que seja relevante. É isso. Esse é o intuito da live de hoje. O poder da autoridade. Como deixar a venda mais fácil. Luciano, e se eu não gerar autoridade, o que pode acontecer? Meu fechamento vai ficar mais difícil. As objeções serão maiores. Aí é aquele vendedor que se acha que é o bom, um cliente de carro importado para na loja, ou um cliente, você vai na casa dele visitar, como eu disse, e você sai de lá sem a venda. Você fica frustrado. Mas no fundo, essa venda não ocorreu porque o cliente não percebeu autoridade em você. Aí você pode falar, Luciano, mas eu tenho autoridade. Não importa você falar que você tem autoridade. É o cliente que tem que perceber em você. A autoridade está nos olhos de quem vê, não está na gente. Não está na gente. Tem vendedores, faixas preta meu, que usam o poder da autoridade e tem resultados maravilhosos na venda de colchão. Às vezes ele vai fazer um atendimento, mas ele vende um colchão de 22 pau. Como que ele vende isso? Porque ele já entendeu que a autoridade está nos olhos de quem vê. Ele já entendeu. Bora pra frente. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Dê entendimento, sabedoria para vocês. Que vocês saibam agora que como gerar autoridade no cliente. Talvez vocês iam demorar muito tempo, como eu demorei. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Na minha época não tinha internet. E hoje você tem uma receita, um processo para seguir. Antes não tinha ninguém. Hoje está muito mais fácil do que antes. Antes era difícil. Antes era sofrido. Porque quem trabalhou com indicador de porta a porta sabe. A nossa maior dificuldade era entrar dentro de uma casa. E quando a gente entrasse dentro de uma casa, a gente saía de lá com a venda. Hoje está fácil, só falta você melhorar um pouco mais a sua autoridade e gerar ela. Estuda mais, entenda a necessidade real do cliente e você vai vender muito mais. Tchau, pessoal, que Deus abençoe vocês. De 0 a 10.